O saneamento, meus irmãos e minhas irmãs, não pode ficar em mãos privadas. Para universalizar o acesso do saneamento, que não é um negócio, restabelecemos a tarifa social da água. Beneficiamos hoje perto de 1 milhão de paranaenses. A tarifa social havia sido criada no nosso primeiro governo e praticamente extinta, com a venda de parte da Sanepar ao consórcio Dominó, privando famílias mais pobres de água e esgoto tratado. E esta gente ainda quer voltar ao governo do Paraná. Eles ainda querem voltar, restabelecer a visão neoliberal do Estado mínimo, do povo sacrificado, do mercado a serviço da cupidez dos grandes capitais do planeta. A batalha pela recuperação do Porto Público de Paranaguá foi outra dificílima refrega. O porto estava sendo preparado para a privatização, abandonado a fim de que o arremate fosse por preço de banana. Sem investimentos, sujo, balanças adulteradas, mais de 2.000 reclamações internacionais de fraude nas cargas por ano. Apenas em 2002, tínhamos um passivo trabalhista rigorosamente fantástico. Pátio de triagem, cais tomados por gangues, prostituição e tráfico nas ruas de acesso, esburacadas e mal cheirosas, altíssima inadimplência, já que poucos pagavam as tarifas e ninguém cobrava. O Porto de Paranaguá exigia uma dura intervenção. E assim foi feito. Cessou o calote das tarifas portuárias. Desmontou-se a indústria das horas extras, indevidas. Aferiram-se as balanças. Acabaram as fraudes das cargas exportadas. E o Porto voltou a ter dinheiro em caixa para obras. Foram mais de 300 milhões de reais em investimentos, com recursos próprios, transformando o Porto de Paranaguá em um dos mais modernos terminais do Brasil. Antes condenado a ser um sonolento porto graneleiro, Paranaguá é hoje o porto multicargas. Depois das obras de modernização, ele passou a operar com veículos congelados, carga geral, fertilizante, containers, madeira. Resultado, a receita cambial, que em 2002 era de 4 bilhões de dólares, pulou para 12 bilhões e 500 milhões em 2009. E o Porto não é a porta de entrada e de saída do Brasil e de uma região inteira na mão de grupos com interesses comerciais exclusivos e bem claros. É a porta de entrada e de saída da economia do Paraná, do sul do Brasil e do país inteiro. Hoje, o Porto de Paranaguá fala com o mundo e integra com sucesso o sistema internacional de portos. Na campanha eleitoral de 2002, percorrendo o Paraná em todas as direções, vi a malha rodoviária estadual destruída. Um patrimônio de mais de 10 bilhões de reais, segundo se avaliava à época, destroçado pela incúria dos irresponsáveis criadores do pedágio. Sem cobrar pedágio, sem recorrer a financiamentos, com dinheiro próprio, o dinheiro que antes era surrupiado do Detran, reconstruímos as nossas estradas, duplicamos trechos críticos como Cascavel, Toledo, Maringá, Paissandu, a Carlos Strasser em Londrina. Iniciamos a pavimentação da estrada do Cerne, mais de 8.000 quilômetros de estradas recuperadas, praticamente toda a malha estadual. Patrulhas rodoviárias trabalham incessantemente em todo o Paraná, na manutenção das estradas rurais. Construímos mais de 600 pontes, viadutos, trincheiras. Refizemos boa parte dos aeroportos municipais. Vocês lembram que uma das primeiras providências do nosso governo
foi cancelar os contratos de informática, contratos suspeitos, superfaturados, desnecessários, na ordem de 450 milhões de reais. Centenas de milhões de reais, então, jogados pelo ralo, enquanto a empresa pública de informática, a nossa Celepar, permanecia desprestigiada, à margem. Quando falei em cancelar contratos, aterrorizaram-nos, prevendo o caos no Paraná. Os contratos foram eliminados. A Celepar assumiu o trabalho e tudo funcionou perfeitamente bem. Hoje, a Celepar é um exemplo em que se espelha a informática pública de todo o país. Reequipada, com novas instalações, rompendo as amarras com o software proprietário e adotando o software livre, a Celepar é um dos esteios para que tenhamos um governo transparente, eficiente, moderno e democrático. O nosso Paraná hoje é o estado que mais investe na educação pública superior. Não é constitucionalmente de nossa responsabilidade, mas assumimos a tarefa. São mais de 85 mil alunos, 7 mil professores e 9 mil funcionários em 6 universidades. A qualidade do nosso ensino é testada e reconhecida nos exames nacionais de avaliação. O programa Universidades Sem Fronteiras revela o quanto as nossas universidades estão vinculadas à realidade paranaense. É o maior programa de extensão universitária do país, presente em 280 municípios, apoiando a agricultura familiar, a pecuária leiteira, a pequena indústria, os pequenos negócios, a educação. São os nossos alunos e professores solidários na construção de uma vida melhor. Em nosso governo, já investimos mais de 6 bilhões de reais no ensino superior público, em ciência e tecnologia. É o nosso Paraná construindo um chão extraordinariamente firme para o desenvolvimento. Nos dias que correm, não é uma tarefa tão fácil, tão simples assim, cuidar da segurança pública. É provável que este seja o setor mais sensível da administração, o mais sujeito a críticas, mesmo porque todos se julgam especialistas em segurança. Também aqui, um duro trabalho de reconstrução, compra de veículos, helicópteros, barcos, aviões, armas, equipamentos de comunicação e de segurança, implantação do geoprocessamento, mapa do crime, cursos de capacitação e melhorias salariais. Contratação de 6.500 homens e agora abertura de concurso público para a contratação de mais 2.500 policiais. Nunca as polícias militar e civil tiveram uma renovação de equipamentos tão grande assim. E nunca se contratou tantos novos policiais como em nosso governo. No entanto, bastam as manchetes do final de semana para se passar a falsa ideia da ineficiência do trabalho policial. Procuramos estabelecer o conceito de polícia comunitária, com o Projeto Povo, a patrulha escolar, a patrulha rural e o bombeiro comunitário. Uma polícia mais próxima das pessoas, integrada à vida, para vigiar as fronteiras e coibir o tráfico de drogas e armas, criamos a Força Alfa. A Força Samurai e o Serviço 181 fazem um duro combate às drogas. Hoje, o Paraná é um dos estados campeões na apreensão de drogas e desbaratamento de quadrilhas de traficantes. Mas quando vejo as estatísticas do IPEA sobre o desemprego entre jovens, pergunto até que ponto a nossa política de segurança terá êxito. De 87 a 2007, o desemprego entre jovens de 16 a 20 anos avança de 7% para 20%. E o desemprego entre jovens de 21 a 29 anos avança de 5% a 11%. Sem trabalho, sem esperança e sem perspectiva de vida, o jovem é presa fácil do tráfico, das quadrilhas,
do crime organizado. Prestem atenção a este número. Quando assumimos, o Paraná enfrentava uma crise de vaga nas penitenciárias. As delegacias estavam lotadas de presos. Decidi, então, construir 12 penitenciárias para resolver esse problema. E pensava eu que resolveria isso por 30 anos, por 20 anos, pelo menos. Pois bem, as 12 penitenciárias já foram construídas, 3 estão projetadas e em construção, e estão todas lotadas. As delegacias continuam com excesso de presos. E, até o final do ano, as penitenciárias prontas estarão também ocupadas. E logo em seguida, tantas quanto possamos construir estarão lotadas. A segurança pública não é mais uma tarefa só da polícia. É do governo federal, é da mudança do modelo econômico, é da unidade da sociedade inteira no combate à marginalização e ao abandono da juventude. Porque, pasmem os senhores, as mortes propagandeadas pela mídia a cada fim de semana ocorrem fundamentalmente nos bairros mais pobres e entre os nossos jovens meninos e meninas. Se de um lado instaurou-se por aí um verdadeiro fundamentalismo judicial com condenação a mãos cheias, de outro vemos crescer assustadoramente as diversas formas de delinquência. De tal forma que nesse ritmo não há polícia que baste, não há penitenciária que seja suficiente. Cite-se ainda que dobramos o número de vagas para atender o adolescente infrator. Construímos mais 7 centros de socioeducação, 4 novas casas de semiliberdade e estamos investindo 60 milhões de reais na construção de 30 centros da juventude. Um magnífico programa para dar uma referência sadia para os jovens, mas será sempre insuficiente dentro do modelo econômico que valoriza o capital vadio e os grandes brancos e esquece o trabalho e a produção. Ninguém deve ser impelido a deixar seu lugar de origem por falta de boas condições de vida. As pessoas têm que viver bem lá onde nascem, criam seus filhos, aonde casam. Para tanto, investimos perto de 3 bilhões de reais em mais de 6 mil obras de melhoria urbana. Pavimentação, terminais de ônibus, praças, parques, quadras de esporte, creches, postos de saúde, escolas, estações rodoviárias, viadutos, trincheiras, prolongamento e duplicação de avenidas e rodovias. Ao mesmo tempo, passamos a exigir que cada município do Paraná elaborasse o seu plano diretor para bem coordenar a vida urbana e não desperdiçar em investimentos fúteis o dinheiro público. Essas milhares de ações de melhoria urbana completam-se com as 6.600 construções tocadas pela Secretaria de Obras ao longo do nosso governo. E ainda temos que ouvir um certo e pouco roto jornalista em Curitiba, já em avançado processo de degradação mental, repetir todas as manhãs que este governo não tem obras. Segundo a avaliação da Fundação SOS Mata Atlântica, o governo do Paraná está muito à frente de seu tempo nas questões ambientais e deve servir de referência para o Brasil. De fato, nesses 7 anos, temos feito um grande esforço para preservar esse nosso canto do planeta, já tão agredido, tão devastado pelo avanço das atividades econômicas. Criamos a Força Verde, um batalhão de polícia militar que, junto com os 300 fiscais do IAP, eu comparo essa meninada do IAP aos 300 de Esparta. Esse batalhão e os fiscais coíbem os crimes contra a natureza. Equipados com helicóptero, aviões, barcos, motos, caminhonetes, a Força Verde tem uma grande mobilidade e desloca-se com facilidade por todo o Paraná.